Olá a todos, sou a Rita e sejam bem-vindos ao canal Criminalmente Falando. Se é a vossa primeira vez aqui no canal, por favor, inscrevam-se aqui em baixo e carreguem no sininho para serem notificados quando saírem vídeos novos. Vão também ao meu Instagram, @criminalmentefalando, sigam-me por lá, eu também aviso sempre quando saem vídeos novos. Eu neste canal trago-vos casos de crimes, mistérios, desastres e mortes de celebridades. Eu acho que hoje venho trazer um dos casos mais difíceis que eu poderei vir a trazer sempre neste canal. É realmente um caso perturbador. Eu venho-vos falar da pequena Valentina. Quero já avisar que se vocês... Acho que ninguém gosta de ouvir, mas se vocês se sentem mesmo muito incomodados ao ouvirem falar de maus tratos a crianças, e eu não vou ser muito específica porque também não quero, mas se não se sentirem confortáveis, por favor, não assistam a este vídeo. Eu tenho aqui outros vídeos no canal que também são maus, mas menos maus. Vão lá e vejam outros vídeos, não assistam a este vídeo, ok? Eu hoje então venho falar da Valentina. Eu lembrei-me de trazer a Valentina agora porque, infelizmente, há umas semanas atrás voltou a acontecer a mesma coisa. O caso da Valentina chocou Portugal em 2020. Foi horrível o que lhe aconteceu. Ainda por cima, por pessoas, né, que a deviam de amar e proteger e cuidar. E infelizmente há umas semanas atrás voltou a acontecer o mesmo com a pequena Jéssica. É um caso ainda muito recente. Quase todos os dias saem novos detalhes macabros. E então eu vou esperar para que a Polícia Judiciária conclua tudo o que aconteceu, saibam todos os pormenores e divulguem. E também vou esperar pelos resultados finais da autópsia para trazer o caso da Jéssica para vocês. Mas hoje então vamos ficar com o caso da Valentina. Não se sabe muita coisa da história de vida da Valentina. Sabe-se apenas que ela era fruto de uma relação ocasional da sua mãe, Sónia Fonseca, com o seu pai, Sandro Bernardo, que inclusive só reconheceu a sua paternidade quando ela já tinha 4 anos de idade. Sabe-se também que a Valentina vivia no Bom Barral com a mãe e que ela era muito querida por toda a gente. Como todos sabemos, em 2020 o mundo mudou completamente, veio a pandemia. E então, aqui em Portugal, por volta de março, fomos todos mandados para casa, para confinamento, e então as crianças e os jovens começaram a ter aulas em casa. Mas a mãe dela não tinha muitas condições, problemas de internet, para a menina poder estar lá a ter aulas. Então, ela foi mandada para a casa do pai, para poder ter melhores condições para ter as aulas online. Nesta altura, Sandro, o pai da Valentina, vivia em Atoguia da Baleia com a sua companheira, Márcia Monteiro, que já tinha um filho de 12 anos. O casal tinha ainda 2 filhos em comum, um de 4 anos e um de meses. No dia 7 de maio de 2020, Portugal acordou em alerta, isto porque uma criança de apenas 9 anos estava desaparecida. Então, Sandro, naquela manhã do dia 7 de maio de 2020, foi até ao posto da GNR dar conta do desaparecimento da sua filha Valentina. Ele disse apenas que, na noite anterior, ele tinha deitado a menina e agora de manhã a menina já não estava em casa, não estava em lado nenhum. De imediato, as autoridades e centenas de voluntários começaram as buscas pela menina ali na zona. Já em 2019 tinha acontecido um episódio semelhante. A Valentina tinha ido passar umas mini-férias à casa do pai e um dia ela simplesmente desapareceu. Mas no mesmo dia a polícia encontrou a menina, ela estava a chorar muito, ela só chamava pela mãe e dizia que queria voltar para a mãe, queria ir para a casa da mãe e, portanto, acabou tudo em bem. A Valentina ainda assim foi sinalizada pela Comissão de Proteção de Jovens e Crianças, mas no mesmo ano eles acabaram por arquivar o processo dela. Portanto, como no ano anterior já tinha havido um episódio em que a menina tinha fugido de casa voluntariamente, a polícia pensou realmente que era isso que estava a acontecer, que a Valentina tinha fugido de casa novamente de livre e espontânea vontade. Sandro e Márcia não auxiliaram muito nas buscas e ao longo daqueles dias, daquelas horas em que a menina estava desaparecida,
Eles foram tendo alguns comportamentos que a polícia começou a achar suspeitos. Contudo, nada acontece até ao dia 10 de maio. No dia 10 de maio, numa zona de mato, é encontrado um pijama e um cobertor azul. E mais tarde, no mesmo dia, é revelado que o corpo da Valentina tinha sido encontrado. Eu lembro-me perfeitamente de sair essa notícia que o corpo da menina tinha sido encontrado quando as televisões começaram a anunciar que tinha sido encontrado o corpo da Valentina. Eles não especificaram como é que o corpo foi encontrado, disseram apenas que o corpo tinha sido encontrado e revelaram ainda que tinham sido detidas 2 pessoas da família da menina. E, portanto, eu lembro-me que na altura eu e toda a gente começou a pensar realmente que se calhar o pai e a madrasta tinham feito alguma coisa com a menina. E só mais tarde realmente se soube que na verdade tinha sido Sandro que tinha decidido confessar tudo e que disse que sabia perfeitamente o que tinha acontecido à sua filha, que ela não estava desaparecida, mas sim morta. E foi Sandro ainda que levou as autoridades até ao corpo da sua filha. A primeira versão do Sandro foi que tinha sido tudo um acidente, que na noite de 6 de maio, portanto na véspera dele ter dado o alerta para o desaparecimento da filha, que ele e a filha tinham discutido e que a Valentina tinha acabado por se desequilibrar e caiu, e depois ficou inanimada e ele apercebeu-se que a filha já não respirava e então simplesmente pensou que podia arranjar problemas para ele, né? E em vez de fazer qualquer coisa, de chamar o INEM, não sei, não. Ele decidiu pegar no corpo da filha e ir escondê-lo no meio da mata. Ele disse ainda logo na altura que a sua mulher, Márcia, não sabia de nada, que ele tinha feito tudo sozinho. Mas, obviamente, que o resultado da autópsia ao corpo da menina, sim, isso ia revelar o que é que realmente tinha matado a menina. E se a versão de Sandro era verdade ou não. E logo os primeiros resultados da autópsia começaram a prever que o que tinha acontecido à Valentina tinha sido muito, mas muito mais do que um simples acidente. No dia 13, o casal foi apresentado ao juiz no Tribunal de Leiria e ambos ficaram em prisão preventiva. Foi anunciado que os dois estavam acusados de homicídio qualificado e profanação de cadáver. Sandro tinha ainda uma acusação de violência doméstica. Na nota lida depois desta audiência, pode-se ler que Sandro teria concretizado como autor um crime de homicídio qualificado e de violência doméstica. Já Márcia estava fortemente indicada como autora de homicídio por omissão e sob dolo eventual. Uma das testemunhas-chave de todo o processo foi o filho mais velho de Márcia, de 12 anos, porque ele assistiu a muitas das coisas que foram feitas com a sua meia-irmã. Ele contou a verdade toda à polícia e isso foi muito importante. Quando o Sandro também soube que o enteado estava a contar a verdade do que ele tinha visto, ele começou a alterar um pouco as suas versões para irem um pouco de encontro com aquilo que o enteado estava a dizer, mas não se pode acreditar muito no Sandro, obviamente. E então, depois de toda a investigação, depois dos resultados da autópsia terem sido concluídos, o Ministério Público avançou com uma acusação e com a seguinte teoria do que aconteceu a Valentina. A menina estava a viver em Atoguia da Baleia desde o dia 15 de março de 2020, com o pai, a madrasta e os meios-irmãos. Ela tinha ido para lá precisamente para ter melhores condições para ter as aulas online. No dia 1 de maio, o Sandro teria confrontado a Valentina porque teriam-lhe chegado aos ouvidos que a Valentina teria tido alguns contactos de cariz sexual com coleguinhas na escola, até eventualmente que algum coleguinha lhe tinha tocado na zona genital, e então o Sandro confrontou a filha com isto. Ele ameaçou a Valentina com uma colher de pau e a Valentina alegadamente acabou por confessar e assumir que sim, que isto era verdade. E então Sandro bateu-lhe com a colher de pau. A Márcia viu tudo. E segundo Sandro, Valentina tinha ainda confessado que ela tinha tido também alguns contactos de natureza sexual com um padrinho, que nunca se chegou a saber quem é. A investigação mais tarde conseguiu chegar à conclusão que isto não era verdade, mas não sabemos
sequer se a Valentina disse mesmo isto ao Sandro, foi o que ele afirmou, e portanto ele ficou ainda mais furioso. 5 dias depois, no dia 6 de maio, o Sandro voltou a confrontar a Valentina com o mesmo assunto, a querer explicações, a querer saber o que é que aconteceu, a querer que a filha confessasse, e bateu-lhe, obviamente. Ele queria especialmente saber se tinha havido algum tipo de penetração por parte deste padrinho, mas a menina não dizia nada, não conversava nada, não dizia aquilo que o Sandro provavelmente queria ouvir. Então ele pegou na Valentina e foi com ela para o quarto de banho, e a Márcia também foi. Quando eles lá chegaram, o Sandro despiu a menina, deixou-a apenas com a t-shirt e as cuecas e enfiou-a na banheira. Ele sabia que a Valentina não gostava, tinha medo de água muito quente, água a ferver, então ele ameaçou a filha com isso, para ela lhe dizer a verdade, para ela confessar que tinha tido aqueles contactos de cariz sexual, mas a menina não dizia nada, então ele ligou o chuveiro com água a ferver e queimou-lhe os pés e queimou também a Valentina na zona genital, aqui na zona do ventre. A menina implorou muito para que ele parasse com aquilo, e ele acabou por desligar a água, mas não parou com a violência. Sandro então começou a dar vários murros na Valentina na zona da cara, do tórax, das costas e nas pernas. O Sandro ainda lhe apertou o pescoço com as mãos e bateu-lhe com o chinelo. Foram 5 minutos de completo terror e sofrimento para a pequena Valentina, onde ela implorava para que o pai parasse com aquilo, e a Márcia estava ali a assistir a tudo. E é então que Sandro, com as mãos, dá uma pancada muito forte na cabeça da criança, na parte superior do crânio. E segundo a autópsia, esta pancada provocou uma hemorragia interna. E é então com esta pancada que a Valentina perde as forças, ela cai na banheira e fica inanimada. Então, tanto o Sandro como a Márcia dão-lhe umas chapadas na cara para tentar reanimar e nada acontece. Então, eles simplesmente enrolam a menina num cobertor ou numa toalha e metem-na no sofá na sala. Simplesmente. Não fazem mais nada. Para o Sandro e para a Márcia, nada tinha acontecido, estava tudo super normal. Fizeram um dia completamente normal. A Valentina ficou a agonizar no sofá por horas. Só à meia da tarde é que o irmão de 12 anos da Valentina avisou a mãe que a menina estava a espumar da boca, e foi depois disso que eles viram que ela estava morta. Mas ainda assim, depois da Valentina estar morta, depois deles verem que a menina estava morta, eles saíram de casa, foram às compras, foram à farmácia, foram à lavandaria, foram ver um local para esconder o corpo da menina e depois é que voltaram para casa. Então, já depois do jantar, por volta das 10 da noite, eles vestem a Valentina, saem de casa e vão levá-la até um ponto na Serra del Rei, onde a menina é encontrada dias depois. E então, depois do casal esconder a menina ali naquele ponto de mato, na Serra del Rei, eles voltam para casa e decidem que vão simplesmente ignorar, né? Vão fazer de conta que a menina fugiu, que alguém a levou, que ela está desaparecida. E então, na manhã seguinte, no dia 7 de maio de 2020, pela manhã, o Sandro vai até ao posto da GNR declarar a Valentina desaparecida. O julgamento ocorreu então em abril de 2021, mas ambos recorreram das suas sentenças, que acabaram por ser reduzidas. Contudo, já este ano, o Supremo Tribunal da Justiça veio anular esta última decisão e confirmar as sentenças iniciais. Então, Sandro Bernardo, o pai da Valentina, foi condenado a 25 anos de prisão. Esta pena máxima, permitida por lei em Portugal, mas eu acho que quase ninguém chega a cumprir os 25 anos de prisão. Normalmente, quando os reclusos têm bom comportamento, ao fim de 2/3 da pena, eles têm pelo menos direito à liberdade condicional, né? Enfim, eu acho que não há castigo suficiente para quem fez isto a uma criança, quanto mais à própria filha. Mas então, vendo a fundo como é que Sandro foi sentenciado, o Sandro foi condenado a 22 anos por homicídio qualificado, 18 meses pelo crime de profanação de cadáver, 9 meses por abuso e simulação de sinais de perigo,
em coautoria e 3 anos pela prática de um crime de violência doméstica sobre a filha. Já a Márcia Monteiro, a madrasta da menina, foi condenada a 18 anos e 9 meses de prisão. Ela foi acusada pelos mesmos crimes de Márcio, exceto de violência doméstica. Teve uma sentença diferente por ter mostrado arrependimento durante o julgamento e por se entender que a sua ação não foi idêntica à do marido. Nesta altura, o Sandro está com 35 anos e a Márcia com 40. Sabe-se também que o Sandro, entretanto, já tentou pelo menos 2 vezes o suicídio na cadeia. E pronto, é isto. Daqui a uns anos, o Sandro e a Márcia vão estar cá fora, vão ter uma segunda oportunidade, mas a Valentina não teve esta segunda oportunidade. É realmente um caso muito chocante, muito revoltante. Eu tentei não entrar muito a fundo nos detalhes, a ser muito gráfica, né? Acho que não vale a pena. É realmente muito triste quando isto acontece a uma criança, sobretudo quando é o próprio pai a fazer isto com uma criança, não se compreende. Espero que tenham apreciado o vídeo, né? Não posso dizer gostar, mas espero que tenham apreciado a maneira como eu vos trouxe a história. Por favor, deixem um like, comentem aqui em baixo, sempre com respeito, obviamente. E em breve, então, eu vou trazer o caso da Jéssica, que tem muitas semelhanças com o caso da Valentina. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.